Colares, Aquele vídeo que passou como é no que History. você lida com o insólito, o misterioso, o inexplicável? E aí? Caião, eu confesso pra você, a cabeça fica mil nesse quesito, é terço. Uhum. Pois a civilização antes dos sumérios, perdão, eu li números, Números. antes dos sumérios, descrevem uns tais Anunnakis, que vieram dos céus, ele te pergunta. Descrevem planetas que só descobrimos 5.000 anos depois. Dizem que eram deuses. Será que foram eles quem nos deram um pouquinho de inteligência, cara? Será que nossa origem original e animalesca, será que é a nossa origem original e animalesca mesmo, Caio? Cara, tem questões. Não, quem nos criou foi o Senhor, e a história do Gênesis é perfeita. Sim. Os deuses não são os astronautas do Von Däniken. Os astronautas dos Von Däniken se chamam Nefilins, ou antes deles se chamam os Benai Elohim. São os filhos de Deus que desceram, conforme Gênesis 6 nos conta. O resto da história está narrada detalhadamente em Gênesis 6. Na minha opinião, essa é a origem desse tipo de ação e de mistério entre nós. Ganhou já muitas formas. Mas e aí? O cara fala e ainda ganhará outras formas diversas. O cara fala disso aí que você disse. Olha, ele fala assim: Caio, essa história de Colares é muito séria. Fico pensando, o que esses seres espirituais querem com isso? Houve óbitos, cara. Ele fica assim, estarrecido. Eu conheço essa história, já fui testemunha de um fenômeno parecido em Cesário Lange, em São Paulo. Eu não entendo. Realmente isso tem relação direta com Gênesis e os Nefilins? Que loucura é essa, Caio? É o que eu creio. É o que você crê? Eu creio. Como eu creio que tem barbaridades nessa área. Se anjos tiveram desejos de cruzamento genético, cruzamento interdimensional, gerando filhos com as mulheres belas da antiguidade, conforme diz o livro de Gênesis, eles têm a mesma pulsão por engenharia genética, por fusão com os humanos, por experimentos, por alteração da natureza humana, pelo joio jogado de volta no mundo. Quem fez isso? Jesus respondeu: um inimigo fez isso. Agora, espiritualmente falando, eu estou dizendo que essas pessoas que foram atacadas viraram joio? Não, de jeito nenhum. O que eu estou dizendo é que eu creio que esses seres, eles têm uma razão para não serem mais explícitos do que foram até agora. Mas ninguém imagine-os como expressões de nenhuma bondade celestial para conosco. Porque pensar assim é de extrema ingenuidade. Nada de Deus se manifesta daquele modo. Nada. Até o misterioso e insólito, divinos, são manifestados em amor e com a sutileza que não viola o arbítrio de ninguém. Deus não estupra ninguém com luzes assim. Nem assusta comunidades, nem rouba noites, nem mata pessoas. Então isso, para mim, é manifestação de um fenômeno de natureza espiritual maligno. Como a gente não sabe como designá-lo, do ponto de vista do que o planeta observa, se convencionou chamar de OVNI a aparência, objeto voador não identificado, então seja lá o que seja, que esteja nos céus, ou não identificado. OSNIs, os que estejam no mar, não identificados. E os entes visibilizados se convencionou chamar de extraterrestre, o que não significa dizer que vieram de um outro planeta. Podem ter atravessado de uma dimensão que está aqui do lado para cá, como é o que a Bíblia parece sugerir, quando alude a isso que antropológico e historicamente a humanidade tem testemunhos sobejos a dar, ou seja, todas as culturas primevas da Terra afirmam que foram visitadas por deuses
ou por Benai Elohim, filho de Deus, usando uma linguagem bíblica para o pessoal compreender. E eles é que configuraram a mentalidade dos povos e se tornaram os senhores dos povos, aos quais os povos adoram, conforme a narrativa bíblica. É extremamente mais fácil ver que a narrativa bíblica tem uma coerência total e absoluta com as descrições da cultura humana conforme encontrados universalmente em todas as narrativas da antiguidade contando a mesma história. Então, a Bíblia, portanto, tem a corroboração de todas essas culturas históricas e ela em si interpreta o fenômeno. No Novo Testamento, outra vez, quando na Epístola de Judas se diz que aqueles anjos vieram após outra carne, eles deixaram a sua dimensão, o seu domicílio, e vieram após outra carne. Judas diz isso, Pedro diz isso na linguagem antiga deles. Em outras palavras, ele está dizendo, eles deixaram a sua dimensão buscando ter uma experiência de fusão da natureza deles com a natureza humana. Razão pela qual o livro de Gênesis nos diz que o dilúvio veio, porque eles fizeram isso não só com humanos, mas com uma quantidade enorme de animais, corrompendo o caminho de toda criatura viva na face da terra. Isso é uma coisa extremamente séria. Isso é o que eu particularmente penso. E aí? E você disse agora, antes, cara, na hora que você estava falando sobre isso, que esses seres, eles têm uma razão para não aparecer, mas como é que você falou? Você usou uma palavra explicitamente. Você arriscaria essa razão de dizer? Tem muitas razões. Uma delas eles têm uma razão. As frases que você disse assim, eles têm uma razão para não aparecer mais especificamente, explicitamente. E também, além de razão, eles ainda têm limites. Que a gente vê o Novo Testamento dizer que há limites que estão postos ainda. Chegará o dia em que certos limites serão retirados. Nesses dias, a manifestação deles vai ser extremamente mais explícita. Pode vir a ser chocantemente explícita, mais do que a nossa imaginação quer admitir ou conceber. Mas e aí? E também disfarçada muitas vezes, e miscigenada outras vezes, e, produzindo alterações e hibridizações de criaturas no planeta, outras tantas vezes, como foi o que eles fizeram na antiguidade. Uma das coisas que eles fizeram fortemente na antiguidade foi criar híbridos, foi descaracterizar criaturas. Caio, se ETs são seres interdimensionais e talvez espíritos, por que precisam de naves espaciais para se deslocarem? Eu gostaria de saber também se em épocas passadas ETs poderiam ter sido confundidos com anjos. Claro, está aqui. Me ajuda. É só entrar aí e escrever ET. Escreve aí, por favor, OVNI e ETs no meu mural. Você lembra do tempo em que não tinha uma semana que não tinha um documentário aqui de pelo menos 40 minutos sobre o tempo. Você falava de física quântica também. E muito, toda sexta, muito, você lembra? Muito demais. Olha aí, quanto é que tem ali? 32. 32. Escreve ET. Por favor, depois escreve ET, vai lá. O ETs. Oi? 17 ETs. 17. Tem áudio, tem vídeo, tem texto. E agora escreva principados e potestades. Principados. 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 E potestades. Estades, não é tedes. Tem S depois do O. Não é pus. Potestades. Vamos lá. Show. Isto. Quantos lá? Rápido. 120. Então, meu filho, é só para começar a brincadeira. Está tudo isso respondido também aqui para mim. Agora, sobre a sua pergunta, os anjos que apareceram a Abraão, por que eles vinham vestidos? Com roupa de gente? Por que quando ofereceram carne de cordeiro eles comeram? O anjo e o anjo do Senhor participaram de comidas, de banquetes. Por que se apresentaram com espada na mão?
Por que que Daniel diz que teve uma batalha no céu que durou 21 dias até Miguel vir socorrê-lo, porque o pau estava cantando nas dimensões celestes? Por que que em Ezequiel esses seres que são tidos como seres viventes mandados da parte da glória do Senhor vêm em aparatos voadores zigue-zagueantes? Isso significa dizer que eu também sou um espírito, não é? Eu não sou um espírito? Ou eu sou só um boneco de carne? Eu penso que eu sou um espírito. Eu vou deixar esse corpo, esse vessel, esse aparato, essa carcaça, esse avião, esse robô orgânico aqui, esse computador quântico que eu uso, mas eu sou um espírito. Mas aqui nessa dimensão eu preciso disso. Quando eu sair dessa dimensão para outra, eu terei um outro tipo de corpo, assim como há corpos terrenos, há corpos de outras dimensões, de outras capacitações, de outros níveis. Para aquela dimensão ou para esta dimensão. Agora, existem milhares de gradações e de diversificações de existências no universo. É uma presunção de uma burrice escandalosa a pessoa pensar que tudo que Deus criou de vida e de organismo só existe no planeta Terra. Só que, cara, aqui todo dia eu levo susto com entes que existem em temperaturas onde nenhum organismo consegue viver e eles estão vivos lá. São temperaturas de 900 graus, de 1000 graus e o bicho está inteiro lá. Ou são frios, queimantes, inimagináveis e eles estão inteiros lá. Agora, é que o homem mede a criação de Deus pelo homem. Aí fica tudo desse tamanho. E fica de uma vergonha alheia enorme. Vergonha? É, alheia enorme. Porque a presunção de pensar que tudo está restrito ao que o homem concebe. Se a gente fosse pegar o que o homem concebe, eu sinceramente falando, iria trabalhar com as categorias do pessoal da ficção científica e de Hollywood. Porque é um pessoal que está muito mais adiante no que diz respeito a juntar o que a ciência física e quântica e genética vai descobrindo e criando os aplicativos ainda não existentes, mas futurologicamente falando já possíveis. Eles fazem uma viagem mais interessante. É muito mais interessante do que a viagem de crente. Porque eu não conheço viagem mais reducionista do que a viagem de crente. Não dá para ser inteligente com esse tipo de cabeça condicionada. Não tem inteligência que cresça dentro desse capacete de Cosme Damião cristão e religioso. Não cresce. Prende, vai prendendo ali. Então, meu filho, entra aí, OVNIs, ETs, principados e potestades. Você vai ter 3 horas de cada papo de graça. São longos. São horas e horas e horas e horas de explicação. Entra lá e se ajuda, você e o mundo inteiro. Eu vou ficar feliz da vida se isso acontecer. Eu vou até pedir ao Tiago para ver se ele faz menos randomicamente os rodízios do Papo de Graça no Canal 2 e ver se bota mais alguns sobre esse tema já abundantemente tratado na VMV-TV por muitos anos. Já tratei tanto que cansei de tratar. Você tem ideia do que você tem no meu portal? Tá tudo lá. Procurou, achou. Vou levar você para principados e potestades. Ih, rapaz. Mas de um outro nível. Porque é mundo espiritual ainda. Ah, tá. Mas é num outro nível. Num outro nível? Muito superior. Muito. Eu vou mostrar as imagens gravadas de uma plataforma russa. Os russos são mais francos
Eles são mais francos? São mais francos. São mais francos. São muito mais francos do que os americanos e do que a NASA. A NASA não revela nada. A NASA vê, né? Tudinho, mas apaga, esconde, não sei o que. Os russos chegam logo e botam. Já bota na rede. Vai lá, vê você, decide você que negócio é esse. O que você decide? Mostra aí o que os russos mostraram pra gente. Isso aí, tá no espaço, essa setinha é para mostrar o movimento de coisas que rodam, entrando, saindo da Terra, em volta da Terra, numa velocidade em que nenhum aparato que os homens conheçam jamais produziu. Olha a velocidade desse ente aí, ó. Tá vendo esse ponto branco? Tô vendo. Só atravessa um continente, Braulio, em quantos segundos? Poxa vida. Conta. É muito rápido. Quantos segundos? Um avião ia levar horas para atravessar. Olha só. Essa travessia, Braulio. Um avião para fazer esse pontinho, esse trajeto aí, era 1h20, 1h30 de viagem. Olha só a rapidez. Agora é claro que daqui de baixo ninguém consegue ver nada com essa velocidade. 7 segundos, Caio, que ele levou para percorrer aquilo. Eles enxergam assim porque estão vendo do espaço. Olha lá. Então tudo fica diferente, a Terra fica pequena e esse movimento fica infinitamente mais observável de fora. E dá também para ver a alienigibilidade, porque é uma manifestação alienígena, na velocidade e tudo mais, a menos que o cara em casa resolva dizer que é montagem. Aí qualquer coisa pode ser montagem, o Super-Homem, o National Kid, qualquer negócio. Mas pelo amor de Deus, há de ter um limite para tanta montagem, não é? É uma vontade já, olha aí a velocidade. Nossa. É uma vontade de não lidar com o fato. Eu sou um cara que já fiquei cara a cara com negócios infinitamente mais grandiosos na minha cara e não dá para eu chamar de montagem. Aconteceu numa época que nem montagem havia. Mas olha a velocidade. Incrível. Eu penso nisso com aquelas categorias de principados e potestades, que é o que o Novo Testamento designa, e assim chama. Já várias vezes eu disse, é uma manobra essa coisa de ficar pensando nisso como ET, só faz o cara ficar pensando em visita de gente que veio de Marte para cá, de um outro planeta para cá. Não percebem que a gente está lidando com criaturas que não tem que fazer viagens cósmicas para irem de lugar para lugar nenhum. Elas entram e saem, elas atravessam dimensões para lá e para cá o tempo todo. Isso aí a gente não está falando de espaço e tempo, a gente está falando de dimensionalidades. A visibilização disso não significa que saíram daqui e viajaram não sei para onde, porque o universo é grande demais para essa velocidade. O universo é grande demais para essa velocidade. Essa velocidade interessa ao que não tem que viajar tanto. Sim. E aqui para nós é uma velocidade absolutamente louca. Aí vem 3. É inconcebível para a gente. Para a gente é inconcebível essa velocidade. E também é impossível haver observação disso, a menos que seja uma coisa muito óbvia, muito baixa, muito próxima, muito na cara, muito aqui, abaixo das nuvens. Do contrário, não dá para ver. Mas pilotos não apavorados com as companhias de aviação e que não têm medo de perder o seu brevet por falarem o que vem, dizem que é normal você ver essa coisa Tem toda os caras por aí. que já estão acostumados. Só nem reportam mais, porque vão ser tratados como quem ouve a voz, ou quando não ouve direto a voz, que diz cala a boca, senão você se prejudica. Isto que você viu nunca foi visto na sua vida, certo? Isso. Aí o cara diz, legal. Você não viu isso. Isso aí não entra em relatório nenhum porque nunca aconteceu, tá bom? Isso. E vai ficando assim mesmo. Isso não aconteceu. Né? Agora, para mim isso só mostra como não basta que as coisas aconteçam, porque só acontece aquilo que a gente permite que aconteça. Do contrário, não precisa que nenhuma autoridade governamental proíba, vete, censure. Nossa mente veta e censura. A gente tem pavor de lidar com o inexplicável. Se a gente não puder explicar, a gente simplesmente não olha, não vê e diz não existe.
Olha isso. São poucas as pessoas que vivem bem com o que não explicam, que lidam bem com o mistério, que lidam bem com aquilo que os transcende e que não negam isso só porque os transcende, porque não compreendem e porque não tiveram nenhum nível de explicação ainda. Eu existo no ambiente da inexplicabilidade. Eu já falei isso aqui muitas vezes. A gente sentado aqui, fazendo esse programa, conversando, nós nem por causa disso somos menos irrazoáveis do que isso que a gente acabou de ver. Se isso é irrazoável, nós também o somos. Totalmente irrazoáveis. Olha esse planetinha, a gente sentado aqui, falando uns com os outros, como um monte de micróbios. Partículas. Falantes inteligentes, vendo, querendo entender o universo, e vibrações gravitacionais e tudo mais, concluindo coisas assim. Nós somos menos do que o pontuável. Porém, nós somos existentes, provavelmente inexplicáveis, do ponto de vista de muitas observações. Mas a gente está aqui, habitando um ambiente que habita outros ambientes e outros ambientes e outros ambientes, para os quais ninguém tem uma definição nem da natureza de tais ambientações, nem de tais dimensões, nem de tais realidades, e nem por causa disso a gente nega. Não dá para negar, porque eu não posso negar a mim mesmo. Eu existo no absurdo. E você também? Com certeza, cara. Agora, a moçada ali, se não tiver uma explicação, está fechando os olhos, está enfiando a cabeça no buraco ou não quer pensar no assunto. Por isso viram topeiras e não se desenvolvem como poderiam se desenvolver na vida. E aí aparece aquele ser totalmente diferente, parece um humano, mas é óbvio para qualquer humano que não se trata de há algo para além da visibilização material, da observação daquela figura angelical e, portanto, usando uma palavra contemporânea que os crentes não conseguem entender, um alienígena no sentido etimológico do termo alienígena. Se você acha que alienígena é sempre um ET da cabeça grande, cinza, andando por aí, ou com o dedinho do Spielberg, você é um desinformado. A Bíblia tem mais criaturas de outras dimensões participando das narrativas e provocando as narrativas, tanto do Velho quanto do Novo Testamento, do que qualquer ação humana. Quase todas as ações narradas com importância universal na Bíblia, Velho e Novo Testamento, foram produzidas, induzidas, provocadas, emuladas por seres de outra dimensão que a gente apelidou primitivamente por causa do resultado dos encontros, que era quase sempre um anúncio, uma mensagem, um aviso, alguma coisa assim. Por causa do que eles diziam, receberam o apelido de anjos. Mas eram seres estrangeiros à nossa dimensão. Como Pedro diz na segunda epístola, quando fala de anjos, ele diz, lá na segunda epístola de Pedro, leia, ele diz que são pessoas, são criaturas, mas a gente pode chamar de pessoas porque têm pessoalidade, têm consciência de si mesmos e têm um eu e que recebe nome, individualidade, são seres que crescem, portanto que fazem individuação. Paulo diz que esses seres, principados e potestades, anjos, arcanjos e todas as outras 10 camadas dimensionais mencionadas na Bíblia, são seres de individuação pessoal, porque Paulo é quem diz que os principados e potestades, simplificando na linguagem, os anjos, esses alienígenas enviados por Deus com mensagens para a humanidade, ou para indivíduos, ou para pessoas, anjos, por nós assim chamados e apelidados,
estão presentes em praticamente todos os grandes episódios do Novo Testamento e se manifestam, na maioria das vezes, com expressões e aparência antropomórfica, ou seja, com formato de homens, com forma de antropos, forma de gente, forma de homem. Mas quem quer que os tenha encontrado sempre soube que eles eram de uma dimensão que não tinha nada a ver com a nossa.